Fala, Critica Brasil! Aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje estou aqui para discutir o seguinte: independência para quem? Vocês devem estar acompanhando aí, né, que o Brasil vai comemorar agora, na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, o seu bicentenário da independência, né? Até o coração de Dom Pedro saiu de Portugal, veio aqui para o Brasil, está passeando aí pelo Brasil para ser visto, tal, para a gente comemorar nosso bicentenário, né, os nossos 200 anos de independência do Brasil. Agora, a gente tem muito a comemorar, a gente tem um legado, né, que a gente possa se orgulhar, mas tem muitos poréns aí que a gente tem que discutir. Independência para quem? Que tipo de independência? Independente do quê? A gente é independente de fato? Para começar, o próprio processo de independência do Brasil é um processo completamente acordado. Não foi uma ruptura política a nossa independência. Quem fez a independência? Não tem tempo para vocês responderem aí. Lembrou? Dom Pedro I, né? Beleza. Era filho de quem ele? Respondeu? Dom João VI, né? O próprio rei. O Brasil tinha 1808, né? Quando a família real portuguesa veio para cá, fugindo de Napoleão, o Brasil foi levado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, né? A gente ficou unido a Portugal, na condição de igualdade, desde 1808. E você tinha um rei, príncipe regente, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, que mandava no Brasil e em Portugal. Aí começa a ter um movimento de independência no Brasil, um processo de independência, né, em toda aqui a América Latina, né, ou vários outros países, a maioria se tornaram independentes antes de nós, bem antes de nós. A gente foi só em 1822. Quando o pai, Dom João VI, percebe que vai perder, vai ter independência, existe um movimento de independência forte, um processo, que esse processo não tem como segurar, ele fala: meu filho, olha, se é para perder, é melhor perder para você. Então eu vou para Portugal, controlo Portugal, fico reinando Portugal, e você vira aqui o rei do Brasil. No caso foi proclamado como imperador do Brasil. Então a nossa independência já é um acordo político em que o pai deixa para o filho Portugal, né? O Brasil vira um presente de pai para filho. Dom Pedro I. E depois, né, como é um imperial, Dom Pedro II assume. Então a gente passa o período imperial inteiro com um processo de independência que é ali mais ou menos, né? Afinal de contas, o filho do rei ficou no poder. Beleza. E aí tivemos a nossa proclamação da República, 1889. Quem proclamou? Marechal Deodoro, aliado da monarquia, aliado de Dom Pedro. Você teve um conflito político ali, onde ele dá um golpe, mas na verdade nunca foi contra a monarquia. E os caras que fizeram a proclamação da República do Brasil, né, os militares principalmente, com setores ali, alguns setores da elite brasileira, os fazendeiros que ficaram pé da vida porque Dom Pedro acabou com a escravidão, ou seja, eles queriam manter a estrutura social. Então a gente promove a nossa proclamação da República e não altera em nada a nossa estrutura social. Aliás, em termos de participação política, há inclusive uma regressão. Porque antes da monarquia, você tinha um critério ali da renda para poder votar, que era totalmente excludente. A ideia era, logicamente, não deixar os pobres votarem. Beleza? A República piora mais ainda, porque ela cria um outro critério que é mais excludente ainda, de propósito, lógico, que é dizer que todos podem votar, se souber ler e escrever. Num país que acabou de abolir a escravidão. A escravidão abolida em 1888. Em 1889 a gente proclama a nossa independência, né? E aí na Constituição de 1891, primeira Constituição Republicana do Brasil, a gente diz que todo mundo pode votar, se souber ler e escrever. Gente, todo mundo, obviamente, os homens, né? Mulher nem se cogita votar nesse momento no Brasil. A intenção era claramente de excluir os pobres. Quase negro nenhum sabia votar, principalmente os negros, né? Quase negro nenhum sabia ler e escrever, analfabeto. Não vai poder votar, lógico. O Brasil era rural. A imensa maioria da população analfabeta. Então, na verdade, você teve aí uma proporção 2, 3, 4% da população que votava. Quer coisa mais elitista que isso? 2, 3, 4% da população votar? E por que a gente não tem números exatos sobre isso? Porque você não tinha o IBGE na época. O IBGE é criado nos anos 30 por Getúlio Vargas. Então, hoje a gente tem dados precisos, né? Sobre quem vota, a população, quem é eleitor no Brasil, 150 e poucos milhões e tal, população de 215 milhões, a gente tem números, né? A gente tem dados mais precisos. Não se tinha isso antigamente, né? Quem fazia contagem populacional do Brasil era a Igreja Católica, pelo registro de batismo, né? Porque o Brasil é um país quase 100% católico. Então era muito impreciso, né?
Por isso a importância. Aliás, gente, estamos na época do censo, né? Vamos receber o IBGE bem aí nas nossas casas, porque é um momento super importante o IBGE retratar o Brasil. O Bolsonaro tentou não fazer o censo justamente para não retratar o Brasil, não ver a desgraça que ele está deixando aí de legado. A gente só vai saber o resultado, né, depois das eleições, e era isso que o Bolsonaro queria, né? Então, o nosso processo de independência também é negociado. Beleza. E aí tem o golpe de 30, ou Revolução de 30. Vargas chega ao poder através de um golpe de Estado, só que Vargas era um cara da elite brasileira. Vargas fazia parte da elite brasileira, da elite agrária do Rio Grande do Sul. Vargas vem para cá junto com o pessoal da Paraíba, de Minas, e dá um golpe de Estado. É um golpe, mas que também continua sendo das elites que estão no poder. Pelo menos Vargas desenvolveu o Brasil. Inegavelmente, Vargas deixou um legado no quesito econômico positivo. Inegavelmente. Vargas desenvolveu o Brasil, Vargas industrializou o Brasil. O período de 30 a 80, 1930 a 1980, é o período em que o Brasil mais se desenvolveu na história, disparado. Nenhum país no mundo, provavelmente, se tiver um ou outro, que se desenvolveu tanto, cresceu em termos de riqueza, de PIB, e se desenvolveu tanto quanto o Brasil nesse período. Inegavelmente, o Brasil deixou de ser um fazendão para ser um país industrializado em 1980. Então, a gente desenvolveu nesse período histórico aí. De 80 para cá, nos desenvolvemos muito pouco, cresceu pouco o PIB, a gente foi se desindustrializando, e o Brasil, né, saiu de uma ditadura, que sim fez o PIB crescer, isso também é um dado, né, não dá para negar, que gerou uma desigualdade social gritante, uma inflação gritante, quando terminou. E o Brasil, como é que o Brasil termina a ditadura? Uma negociação política mais uma vez. Os militares entregam poder, mas não são punidos. Mas não vão para a cadeia. Os torturadores não vão para a cadeia, não são julgados, não são punidos por isso. Diferente do que ocorreu na Argentina, diferente do que ocorreu no Chile, diferente do que ocorreu no Uruguai, diferente do que ocorreu em vários vizinhos nossos aqui da América do Sul, da América Latina. O Brasil não puniu os seus torturadores. Mais um acordo político. E aí, vão lembrar, outra questão. Antes disso foi dado o golpe porque um governo de esquerda tinha chegado ao poder. João Goulart. Primeira vez na história que você tem um governo de esquerda que chegou ao poder. E aí dá-se um golpe neles. Depois chega ao poder em 2002, Lula e Dilma. O PIB cresce um pouco mais, no período de 80 para cá crescemos pouco, né? Mas o período Lula e Dilma cresce um pouco mais. Ainda é pouco, se cresceu pouco também nesse período durante a era Lula e Dilma, mas cresceu mais do que outro período. Nessa era dos últimos 40 anos, a era Lula e Dilma foi o melhor momento da economia, particularmente do período entre 2003 e 2013 e 14. Né? Esse foi um período bom para a economia, reconhecido inclusive por entidade de direita como a Fundação Getúlio Vargas, né? do campo liberal e tal. E aí agora a gente está completando os nossos 200 anos de independência. Aí eu pergunto, né, o que tem para a gente comemorar? Nós somos independentes de fato? A gente está com medo do resultado das eleições, está com medo de Bolsonaro não aceitar o resultado das eleições. A gente está com medo dos militares resolverem dar um golpe de Estado. E quando você tem medo do inimigo dar um golpe, você reconhece que o poder está na mão dele. Você conhece que está na mão dele ter a escolha de dar o golpe ou não. Que eles é quem decidem se dá um golpe ou não. Os Estados Unidos anunciou que não vão apoiar o golpe de Estado. Vamos parar para analisar isso? O que significa os Estados Unidos avisarem formalmente com seus deputados de que não vão apoiar um golpe de Estado? Significa que ao longo da história eles apoiaram, eles estão confessando que apoiaram o golpe de Estado, como foram eles que ajudaram a dar o golpe de 64 aqui. A CIA esteve aqui organizando tudo, o golpe. Você tinha a Marinha Americana aqui no nosso litoral pronto para atacar caso fosse preciso, caso tivesse uma reação ao golpe por parte da esquerda. A esquerda não reagiu e não precisou os americanos entrarem aqui para fazer uma guerra civil, né, e botarem um governo de direita no poder. Isso aconteceu sem precisar eles usarem a força, mas se fosse preciso, eles estavam prontos para fazer isso aqui. Então a gente é quase, de certo modo, um quintal estadunidense ainda. A gente fica... E, aliás, eu lamentei de ver gente da esquerda comemorando que os Estados Unidos anunciaram que não vão apoiar um golpe. Isso significa reconhecer que eles estão com poder. O poder está na mão deles. Nós somos independentes, então, de fato, com 6 pessoas que controlam tem metade de toda a riqueza do país. Vou repetir esse dado porque ele é escandaloso. 6 pessoas têm a mesma renda de metade da população brasileira. Quase 110 milhões de pessoas. É um escândalo. A gente está o tempo inteiro com as elites com medo de dar um golpe. Você tem a mídia que está na mão de meia dúzia de pessoas. É meia dúzia mesmo, né? Não é exagero, não é força de expressão. Meia dúzia de pessoas mesmo. Então, que independência é essa? A gente é de fato independente do quê? Se a gente está na mão de uma elite de meia dúzia de pessoas que controla o país, uma elite que odeia seu povo, que odeia pobre, que odeia os negros, que odeia o brasileiro mestiço, o brasileiro real.
Uma elite que adora Miami. Bolsonaro que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Vou repetir essa porque é forte, né? Bolsonaro que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Gente, bater continência significa as ordens. É o soldado inferior que bate continência para o soldado superior. É o militar de baixa patente que bate a continência para o soldado de alta patente e não o contrário. Quando o Bolsonaro, então, bate a continência para a bandeira americana, e ele falou, inclusive, isso, não só gesticulou, ele falou, minha continência à bandeira americana. E foi. Isso significa as ordens para o chefe, Estados Unidos. Então, que independência é essa? Nós temos, pelo contrário, lutar por uma independência real, que nós não temos. Nós não somos independentes de fato. Isso passa por uma independência no campo político, uma independência no campo econômico, uma independência no campo militar. Não existe independência com a estrutura econômica que a gente vive, com o fazendão que a gente é completamente dependente de China e Estados Unidos. Não existe dependência onde a gente tem medo o tempo inteiro dos Estados Unidos darem um golpe de Estado aqui, o tempo inteiro com medo dos militares darem um golpe aqui, o tempo inteiro com medo das elites se associarem com o governo de direita para tirar um governo de esquerda, como foi o golpe contra a Dilma em 2016. Então, vale a gente refletir, né? Que independência é essa? Independência do quê? Independência para quem? Com relação ao quê? Não, gente, a gente não é independente ainda. A gente tem que lutar pela nossa independência. E aí o que eu convido a vocês, né? Lutarem pela nossa independência, a participar dos atos do Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro. Convidar vocês a militar, fazer campanha nas redes sociais para a gente eleger a maior quantidade de bancadas do nosso lado, do campo progressista, do campo que defende os interesses da classe trabalhadora, não só para presidente. A gente tem que fazer uma bancada forte do poder legislativo de esquerda e nunca esquecer